Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, nós queremos te adorar, te bendizer, engrandecer o teu nome. Nós rogamos que o Senhor perdoe as nossas falhas e fraquezas, e que tome a cada um de nós no poder do teu Espírito, no seu domínio, que o nosso coração esteja reverente, prontos para ouvir a tua voz, a tua palavra, e que o Senhor fale conosco, desperta o nosso coração, nos enche com teu Espírito Santo, derrama a sua unção em cada um de nós, Pai. Nos dê aquela fé genuína, verdadeira, uma fé não fingida, uma fé que declara a sua palavra em nossos corações e que muda os nossos pensamentos e atitudes. Fale conosco, nós te rogamos. Abençoe a cada um, a audiência aqui visível e a invisível através da rede social. Que o teu Espírito alcance cada coração. Toma minha mente, meus lábios e o meu coração. Eu necessito de ti. Se o Senhor não falar com teu Espírito Santo, as minhas palavras em vão, Pai. Então eu rogo que o Senhor tire o homem de cena e que o Senhor fale com teu povo. Te rogamos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, os nossos irmãos através da internet. Deus abençoe a cada um que está conectado conosco, né? Irmão Mateus,
na província de Sofala, lá em Moçambique, está conectado conosco e manda um abraço caloroso, cheio da bênção do Senhor Jesus a cada um. É a saudação cristã do nosso irmão Mateus, a nossa saudação a ele também, né? Amém. Deus abençoe então, irmão Mateus, e a todos os irmãos aí junto de você. Deus abençoe. A nossa leitura, Mateus 24, do 1 até o verso 14, depois passaremos ao 23 e mais alguns, até o 27, né? Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhes: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 23 até o 27. E então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe e acrescente a revelação e a graça da palavra em nossos corações. Vamos deixar como título: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
estas coisas não devem nos assustar, né? Mas devem nos pôr em prontidão. Porque a graça de Deus tem nos feito conscientes. E eu creio que o cristão revelado é a pessoa mais consciente na face da terra. Porque os esclarecimentos, a revelação, quem nos dá é Deus, né? Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele falou uma coisa consciente. Ele não imaginou e nem aprendeu aquilo de ninguém, porque o Senhor Jesus disse que ele aprendeu do Pai. O Pai o havia mostrado a ele. Então, naquela hora ali, ele estava consciente do que ele estava falando e no que ele estava crendo, junto ali do Senhor Jesus. Então, quando a palavra de Deus é falada em nossos corações, em sua veracidade, o Espírito Santo testifica em nosso coração, e isso transforma a nossa maneira de pensar. Como Paulo disse, começa pelo nosso entendimento, a nossa transformação. Porque vamos perdendo o entendimento humano, o entendimento religioso, e assim tomando Deus em sua palavra. Então, que assim Deus continue abençoando os nossos corações. Como nós sabemos, o mundo está em um caos total. Depende da maneira que você olha, não está acontecendo nada, né? Está tudo tranquilo, tudo está bem, o povo está despreocupado, a correria do dia a dia, para aqui, para ali, acolá, né? Os homens preocupados, né, em ganhar o seu dinheiro, em ganhar o seu poder, manter o seu status, manter a sua posição social, enquanto os filhos de Deus estão lutando pelo reino, buscando a sua posição celestial e estar assentado em Cristo Jesus. Então estes são os que devem estar apercebidos verdadeiramente, né? Ainda que o mundo fala de fim, mesmo pessoas não cristãs falam do fim, e toda a característica bíblica nós temos para os nossos dias, que aponta para o fim. Então foi justamente esta pergunta que fizeram ao Senhor Jesus, né? Qual é o tempo que ele manifestaria, que seria sua vinda e o fim do mundo, e que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado. Então estas coisas vêm acontecendo paulatinamente, e temos muitos acontecimentos, a Bíblia se repete, acontecimentos se acontecem em vários lugares, né? O Senhor Jesus disse, ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes em vários lugares. Então, quando nós olhamos assim, porque o Senhor Jesus não disse a fome seria em todos os lugares, ele disse em algum lugar. Terremotos em todos os lugares? Não, algum lugar também, né? Até nós sabemos que nós aqui no Brasil somos privilegiados. Aconteceu terremotos, mas poucos em baixa escala, né? Nós vemos países aí que dá uma abalada na estrutura da terra, né? Balança tudo, mas então aqui nós somos abençoados, não é verdade? Então olhando, por quê? Vários lugares, o Senhor Jesus não disse em todos os lugares. Mas estas coisas vêm acontecendo, é o fim? Não vos assusteis, porque isso não é o fim, mas são princípios de dores. Porque haverá um momento em que a terra sofrerá tudo isso, toda a terra. Haverá um momento. Esse momento, ele será o momento da tribulação. Quando houver chegado o tempo da tribulação, então o fim está mais próximo ainda, né? E nós sabemos que quando chegar a tribulação, os dias serão duros. Por quê?
há grandes manifestações a serem manifestas, acontecimentos bíblicos ordenados pelo Senhor, porque já estão escritos, eles devem acontecer. Então nós não queremos esperar por isso. Você quer esperar por isso? E nisso então deve apertar o nosso coração e nós termos o sentimento de que eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Tem alguém aí que precisa se preparar? Então, o que o irmão Leôncio pode fazer por mim, irmão Leôncio? Para me preparar. O que o irmão José Luiz pode fazer por mim? Irmão Juninho, né? Nada exceto uma oração. Mas se eu não quiser me preparar, a oração dos irmãos não me adiantará. Então que nós venhamos estar apercebidos destas coisas, fugentando e afugentando de nós tudo o que no mundo nos cerca. Precisamos ter entendimento, né? Se olharmos assim, então necessário seria sair do mundo, mas é com a graça, a inteligência, né? Sabedoria divina para você estar vivendo a sua vida cristã dentro dos parâmetros cristãos, vivendo no mundo, usufruindo dele, como se dele nada tivesse. Então nos disse o apóstolo Paulo. Deus abençoou você com a casa, com um automóvel, né? Uma vida financeira controlada, graças a Deus. Então seja controlado e não apegado, é coisas diferentes, né? O Senhor Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, porque onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Que você possa adquirir da maneira santa e correta o seu trabalho, mas também sabendo que isso vai ficar para trás e não servirá de nada. Às vezes a riqueza atrapalha o homem, como também a pobreza atrapalha o homem, né? A riqueza, o homem põe o coração naquilo, mas a pobreza leva a pessoa a ser um murmurador, a reclamar sempre. Que vida, que lástima de vida, a vida não presta. Então a pessoa se torna um maldizente, sendo que o valor é o que está dentro de nós, que é a própria vida, né? Salomão disse que as coisas, tudo é vaidade. Você olhar, não passa disso, é vaidade. Porque é duro olharmos dentro de uma realidade, imaginar, você acordou, você fica feliz, estou acordado. Tomou um café da manhã, depois tem um almoço, tem um jantar. Poxa, saciou o dia todo, findou o dia, acabou, vai vir o descanso, né? Vai vir a hora de dormir para um outro dia. Mas então, se eu vivi esse dia, graças a Deus, cumpriu a minha meta, é a vida. O meu desejo é viver. Você pergunta a pessoa, por pior que a situação dele, fala, você quer morrer? Eu não. Claro, existe aqueles murmuradores que clamam por morte. Então há espíritos de todas as maneiras. Então a necessidade de que todas as coisas aconteçam. Então os discípulos perguntaram, quando é que não ficará pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então você lê mais para o final do capítulo 24, nós vamos encontrar o Senhor Jesus apontando, né? Quando virdes a figueira brotando, sabei que o fim está próximo. Então, quando a figueira brotar, é o tempo da sua vinda, e quando ele vier, então, após isso, será o fim do mundo, o fim mesmo, né? Desse mundo pecaminoso, porque Deus está tratando com seus filhos, com a sua igreja, a sua noiva, e quando ele a tirar desta terra, então falando de noiva, fala-se da igreja gentia, fala do povo tirado dentre as nações para o seu nome,
como está escrito em Atos 14, versículo 15, que ele veio tomar dentre os gentios um povo para o seu nome. Então é para isto, é no seu nome, na sua manifestação, que nós estamos sendo preparados por ele, para sermos tomados por ele. Se não é ele que prepara, ele também não nos levará. Por isso eu gosto daquela frase de São João 14: se eu vos preparar. Vamos tirar a palavra lugar, né? Se eu vos preparar. Lugar, claro que ele foi preparar um lugar. E nós sabemos que esse lugar está preparado. Mas se tirar o lugar, se eu vos preparar. Preparar a cada um. Eu virei para vós mesmos, né? Para nos levar, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Agora, a maneira de sermos levados por ele é preparados por ele e cheio do Espírito Santo dele, que é ele próprio em nós. Ele disse: eu vou e volto para vós. Eis que estarei convosco e em vós, até a consumação dos séculos. Então estamos cientes que estamos aqui na consumação. Consumação, término, acabando. Então todos os sinais bíblicos nós temos já diante de nós, para manifestações de Deus para conosco. Então olhar dentro das Escrituras o que Deus tem para nós. Na mensagem O Estranho, o irmão Brana disse assim, parágrafo 110: e nós cremos que Deus é para ser manifestado no último dia, no meio do seu povo, para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de profeta. Isso está exatamente como a palavra: não quero que o homem seja Deus, mas que o dom seja Deus. Amém? Não quero que o homem seja Deus, mas que o dom que opera no homem, né, seja Deus. Estão vendo? Amém. Estou tomando isso aqui para que nós vamos observando a maneira de Deus trabalhar para dentro da proporção que está dentro das Escrituras. Porque nós sabemos como a vinda do Filho do Homem, o Senhor Jesus falando da vinda do Filho do Homem, então precisamos ter isso escrituristicamente da maneira da Escritura. E Deus cumpre todas as coisas segundo a sua Escritura. E que assim sejamos ajudados então por Deus dentro de toda a palavra, para entender toda a palavra, não exceder nem para lá e nem para cá, mas centralizados. Porque falando em manifestações, tempo do fim, nós paramos e olhamos em Gênesis capítulo 6. Você vai encontrar as coisas que aconteceram lá, porque o Senhor Jesus disse como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Houve nos dias de Noé mulheres bonitas, então você vai lá, as mulheres eram formosas. Hoje é um tempo em que nós vivemos, em que as mulheres são bonitas. Você olha, é difícil uma mulher feia, parece que a geração que vai vindo, cada dia vai ficando mais exuberante, né? Vai ficando mais aprazível para a vista humana, em beleza e formosura feminina. E foi justamente a beleza de Eva que atraiu a serpente, a sabedoria da serpente atraiu Eva e aconteceu o pecado. Então a via que foi usado para o diabo trazer a queda sobre o homem
é a mesma que ele está usando no dia de hoje. As mulheres são bonitas, são formosas. Então todo homem precisa tomar cuidado, né? Muito cuidado com o olhar, para que, por causa da concupiscência dos olhos, disse o apóstolo João, desejo, né, do olhar, concupiscência dos olhos. Outra característica, nós lemos em Gênesis, naqueles dias havia muita violência, os homens eram violentos. Hoje, graças a Deus, não temos violência, né? Só Deus para nos ajudar, para viver dentro de uma coisa como está. Só a graça de Deus mantém cada pessoa, porque que difícil, quanta violência, né? Tanta violência, podemos dizer em mortes, assaltos e outras coisas, a violência e o agravo de palavras de pessoas sobre pessoas. Quanta violência, que mundo! Quando, se nós não tomamos cuidado, somos acometidos disso também. Então só Deus pode nos ajudar. Então, que hora nós estamos vivendo? E a outra parte que nós temos, como os dias, não voltando ainda, né, nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. O profeta de Deus ensinou, casar e dar-se em casamento é casar e divorciar. Hoje a gente já quase nem ouve mais falar em casamento. Fazendo uma pequena aplicação, dando-se em casamento, os casais saem, perambulando pelas noites, arrumam os seus lugares para os seus coitos e ali passam a noite como casados. E isso parece que se tornou uma normalidade, e é justamente o que o mundo, com a sua ideologia, quer implantar, para que assim ele possa aniquilar todo o valor humano. Então, as ideologias políticas, né, de infiltrar isso no mundo, para que assim eles acabem totalmente com os valores humanos, e assim eles têm o domínio, mas eles não percebem que eles estão próximos ao fim. Tanto eles podem morrer, mas a qualquer momento, se não morrer, também vão ter que se encarar a grande tribulação. E na grande tribulação e pós o tratamento com os judeus, então os homens devem morrer, porque há uma guerra, né? E é o terceiro ai. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Então já teve, a Bíblia diz que há 3 ai, então 2 ais já aconteceu. O irmão Branco diz que o primeiro ai foi a primeira guerra, e o segundo ai foi, primeiro ai, a primeira guerra, segundo ai, a segunda guerra, e haverá a terceira guerra. E na terceira guerra, então, possivelmente se explodirá a bomba atômica, que vai acabar com toda a raça humana. E isso assim, então, onde estará a noiva? Deus já terá tomado. Então, os dias de dores nesta terra será grande. Então, isso não deve nos amedrontar, isso deve nos impulsionar para mais próximo de Deus, para buscarmos mais a face de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos receber o Espírito Santo e alimentá-lo em nosso coração, ou seja, segurar ele em nossa vida. Então, olhando para esses dias lá de Noé, depois passando para os dias de Sodoma e Gomorra, onde o mundo sodomita foi infringido por homossexualismo, e Deus estava ali em volta, trabalhando com Abraão, trabalhando com o grupo eleito, tratando com Abraão e todos aqueles que estavam com Abraão. Então o irmão Brana chamou do grupo eleito, e ali estava Deus numa forma
humana, ele criou um corpo, falou com Abraão, tomou ceia com Abraão, Abraão lhe lavou os pés. Então, irmão Branham mostrou que aquele foi o último sinal para o mundo sodomita, e logo veio a destruição do fogo. Então ele disse que da mesma forma será com o mundo gentil. Então, olhando estas manifestações, olhando para o nosso dia, o Senhor Jesus falando, não ficará pedra sobre pedra quando a figueira brotar, sabei que o fim está próximo. Então, estas foram as declarações de quando seria a vinda dele e o fim do mundo. Então, olhando contexto bíblico, vendo Deus trabalhando com os judeus, abençoando os judeus rejeitando Deus, e então Deus trazendo o seu trabalho agora para tomar uma noiva dentre os gentios, formar uma igreja. Esta igreja, então, nós sabemos que ela está mostrada em Apocalipse como igrejas na Ásia Menor, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E cada uma destas igrejas tem um anjo. Estes anjos é mostrado para nós, a palavra anjo quer dizer mensageiros. Então esta é a forma em que Deus vem trabalhando. Então, olhando para o nosso último dia, porque o nosso foco tem que ser aqui agora, nós estamos prestes ao arrebatamento, então devemos estar vigilantes, olhando para este arrebatamento e ver o que está acontecendo. E isso só nos é possível com a palavra de Deus revelada da maneira que Deus disse que o faria e traria para nós. Então Deus disse que manifestaria a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele teve o seu ministério como Filho do Homem, um profeta Deus, porque Israel esperava um profeta. E se Deus trabalhou com Israel por meio de profetas, quando chega aqui na era gentia, ou no tempo da igreja de Deus, de Deus estar chamando em cada era, em cada tempo, um grupo e formando a sua noiva, ainda que sendo das eras passadas, começando lá de Paulo, já 2000 anos após a era de Éfeso, nós estamos vivendo a era de Laodiceia. Então Paulo e os santos dos dias de Paulo adormeceram no Senhor. Eles dormiram em Cristo, descansaram na palavra, foram cheios do Espírito Santo, foram selados e Deus os recolheu e eles estão no paraíso, esperando um grande momento em que Paulo disse que a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí nós, aqui do tempo final, da última era, que estivermos vivos, então seremos transformados. Então a necessidade é essa ordem, os mortos em Cristo ressuscitarem, e a transformação. Mas então Deus vem trabalhando dentro das Escrituras, trazendo estes acontecimentos. Então, olhando para os nossos dias, sabendo que Israel, ao rejeitar Deus, eles foram espalhados para todas as nações. Então eles viveram séculos e séculos nas nações, até Deus os transportarem de volta. Então, quando nós podemos olhar, se você que estuda a história e vê que Israel foi deportado outra vez para a sua pátria, foram levados de volta por volta do ano 48, já sendo reconhecido como nação.
vivendo os nossos dias hoje, então sabendo que Israel está lá em sua nação, e é uma nação poderosa, uma nação abençoada por Deus. Nunca esqueça de orar por Israel, porque os que abençoarem Israel serão abençoados. Assim diz o Senhor. Já vi pessoas maldizer Israel e as coisas não dar bem. Isso é muito ruim. É o povo de Deus, mas aqui Deus tem a sua igreja. Então, assim que eles rejeitaram, espalhados para as nações e voltando para a sua terra. Então, esse é o significado quando virdes a figueira brotar. Que figueira? Israel, na sua terra natal, ajuntados ali, esperando pelo Messias. E nós já temos esse acontecimento há 70 anos. Então o fim está mais próximo do que pensamos. O irmão Brana diz, para Israel é o relógio de Deus. Enquanto que há também um sinal para o mundo gentil. E qual é este sinal para o mundo gentil? Deixa eu olhar aqui, meus irmãos, para ver se eu me perdi, né? Ok. A voz do sinal, 42. O irmão Brana diz: agora observe a voz do sinal. Agora Jesus, em Lucas 17:30, prometeu o sinal do tempo do fim. Amém? Jesus prometeu o sinal do tempo do fim. O último sinal foi Deus manifestado em um corpo humano, que pôde discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda atrás dele. Isso é o que ele disse. Esse é o sinal que ele prometeu no tempo do fim. Que ele disse que isto seria? Isso seria conhecido nos últimos dias, quando o Filho do Homem será revelado. Será revelado. Quando o Filho do Homem é revelado, esse será o sinal através do qual ele será revelado. Agora não diz isso, certamente diz. Agora poderia você dizer que não, isto será algo diferente. Não, isto será a construção de um grande edifício, um grande isto, um grande aquilo, um grande concílio ecumênico, algo assim. Não. Isso está muito fora. Ele está do outro lado. Ele está contra o que Deus disse fazer e o que ele faria. Então, olhando o último sinal, a voz do sinal, o irmão Brana disse: olha a voz do sinal. Há uma mensagem que o irmão Brana diz: o profeta é o sinal. Então, olhar para o irmão Brana, nós vemos que isto é o sinal. E a voz que segue o sinal. Então, o profeta é o sinal, mas a voz, a fala, o anúncio, é Deus. Isso nós precisamos guardar, entender, para que a nossa mente não venha estar confusa. O último dia, Deus foi manifestado num corpo humano. Então, o que é manifestado? Manifestado vem de manifestar. Então, é o mesmo que exposto, proferido, falado, declarado,
revelado, divulgado, exteriorizado, posto para fora, publicado. Então tudo isso, o sinal na voz do sétimo anjo era Deus se exteriorizando, declarando, revelando, divulgando, dando-se a conhecer. Estas coisas são simples, mas têm embaraçado muitas pessoas, mas a manifestação profética desse dia, então, é para nós olharmos a voz. Por quê? Na voz do sétimo anjo. Não na pessoa, na voz. A pessoa é o sinal, mas a voz é a voz do sinal, é a voz de Deus. É nisso que Deus está manifestando, está declarando, se mostrando, dando a conhecer. Então, agora, como que isso aconteceu desta maneira? Porque a Escritura diz assim. O Senhor Jesus disse, em Lucas 17:30, a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, quando olhamos acontecimentos da forma efeminada que estavam aqueles dias, é um sinal que os religiosos e os mundanos conhecem e sabem, e olhando para esse dia, esperando pela vinda do Senhor. Esperar pela vinda do Senhor é esperar pelo arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, a necessidade de a manifestação de um profeta. Então, o irmão Branham nos ensinou, nas suas mensagens, que Filho do Homem sempre foi Deus um profeta. Deus chamou seus profetas Filho do Homem. Ele chamou Ezequiel Filho do Homem. Então, quando o Senhor Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, olhando, que manifestação nós tivemos ali com Abraão? Abraão recebeu a presença de Deus, mas Deus apareceu ali para Abraão de que forma? Humana, um corpo humano. Naquele corpo, Abraão lavou os pés de Elohim, deu comida, eles comeram junto, tiveram companheirismo. E aquele personagem Elohim, aquela carne humana, não vendo Sara, mas discernindo os pensamentos de Sara, que estava na tenda atrás dele. Por que Sara riu? E o único que pode conhecer os pensamentos dos homens, este é Deus Todo-Poderoso. Então estava ele ali, Elohim na forma humana. Então, como foi naquele dia? Deus manifestado num homem, numa pessoa. Então agora também seria Deus numa forma humana, e que não é Jesus Cristo. É um profeta preparando a igreja para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós tivemos aqui o Filho do Homem, o profeta, no qual nós cremos, então, esse ministério atribuído ao nosso irmão Branham. Irmão Branham nunca disse ser Jesus Cristo, disse? Ele nunca ficou se gabando ou chamando-se de profeta ou de revelador. Mas todo o trabalho dele, nós olhamos, ele estava preocupado em revelar quem? O Filho do Homem. Que Filho do Homem ele estava revelando? Jesus Cristo. Então, um profeta revelando outro profeta, mas esse profeta aqui do dia final, ele não estava manifestando a si mesmo as pessoas, mas ele estava conduzindo as pessoas ao Senhor Jesus, ao Filho do Homem, ao Deus profeta, ao Deus Todo-Poderoso. Então, a manifestação do Filho do Homem, revelando o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem sendo revelado para nós, é o irmão Branham trazendo a verdadeira deidade, deidade ou divindade do Senhor Jesus. Que divindade? Aquele corpo humano
onde a deidade, Deus, estava escondido, onde Deus estava dando a reconhecer ou a conhecer ao seu povo, na forma humana, manifestado ali para eles como filho do homem, porque Israel só cria em profetas. Então Deus veio em uma forma profética. Então nós lemos agora mesmo, a semente eleita, e manifestando para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de um profeta. Então, para nós, nesses dias, como é que ele manifestaria? Qual é a vinda do Senhor para os gentios? Eu creio que não poderíamos falar a manifestação de Deus para os gentios como a segunda vinda. Nós só poderíamos falar a manifestação de Deus para os gentios, então, nesses últimos dias, através de seu profeta mensageiro, onde ele seria revelado na voz, no anúncio, na explicação, na revelação, dando-se a conhecer. Agora, para ele dar a conhecer, então ele colocou aquele dom dentro do profeta, dom da cura divina, dom de discernir os pensamentos do coração, qual só Deus pode fazer. Só Deus pode discernir os pensamentos do coração. E como é que ele faria isso? Então, o irmão Brana disse, isso se cumpriria segundo Malaquias 4, capítulo 5 e 6. Lucas 17, do 26 ao 30. Hebreus 4,12. A palavra afiada e aguda que discerne os pensamentos do coração. Apocalipse 10, 7. Então, Deus, por meio destas escrituras, dando-se a conhecer na voz do sétimo anjo. Mas quem é o sétimo anjo? Então ele seria um profeta. Então, como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem, que é o Filho do Homem, um ministério profético. Agora, isso para nós, os gentios, porque isso não é para os judeus. Os judeus estando em sua pátria, Deus trabalhando conosco, os gentios, os judeus estão lá na sua pátria, em Israel. Quando Deus terminar conosco, então nós sabemos que já estamos muito próximo desse fim, porque Deus já manifestou através do sétimo anjo. Ele já revelou a sua palavra. Não precisamos pensar que o sétimo anjo é Jesus Cristo. Mas o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, estava no sétimo anjo. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, assim será a vinda do profeta. Então vamos tomar a advertência aqui de Mateus 24, no versículo 23. O Senhor Jesus disse: se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Cristo, unção, não Jesus Cristo. Aqui falando da unção, as pessoas dizerem que eles são ungidos para a hora, que é a manifestação de Deus para aquela hora. E quando você os olha e você vê que eles estão fora da Escritura, mas enganando a muitos, por quê? Esses falsos cristos, falsos profetas, espíritos enganadores, que assim ilude o povo com a elocução de sua palavra ou a palestra sua, seus ensinamentos. As pessoas são enganadas, engodadas e dão crédito àquilo, enquanto o Senhor Jesus disse como seria. Ele mostrou a característica: surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios. O que é isso? Mas falsos cristos fazendo sinais e maravilhas e prodígios? Sim. É só olhar Judas Iscariote, ele estava dentro do grupo do Senhor Jesus e ele recebeu o dom de expulsar demônios e curar enfermos. Mas nós sabemos que aquilo foi o dom operando nele, não ele era do maligno. Então, da mesma forma, então isso caracteriza ele como o quê? Um anticristo. Estando ali o Senhor Jesus, verdadeiro profeta, então Judas seria
qualificado ali como um falso profeta, mas trabalhando no grupo, pregando o evangelho, falando do reino, falando das boas novas. Então esse espírito, ele caiu sobre a igreja falsa e ele vem trabalhando até esses dias da mesma forma. Então o Senhor Jesus disse: portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Agora vem a maneira de identificar pela palavra. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então agora, se Deus trabalhou em Cristo, utilizou, manifestou o ministério Filho do Homem, um profeta, Cristo, Deus profeta, aqui no nosso dia, também mostrando a mesma veracidade, a mesma luz, relâmpago não a luz, os mesmos sinais que Deus fez com aquele espírito do Messias. Deus manifestou esse espírito aqui neste último dia. Mas qual é o espírito do Messias? Qual é o espírito que estava trabalhando no Senhor Jesus? Não era o Espírito Santo? E quem é que estava trabalhando no irmão Branham? O mesmo Espírito Santo, com aquela mesma proporção de expulsar demônios, curar os enfermos, não mais morrer como um cordeiro, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então Deus em espírito, trabalhando aqui nesses últimos dias, mas numa unção profética, através de Malaquias 4, que é o profeta Elias. Mateus 17, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então dentro disso, Deus vem revelando, o irmão Branham disse, na mensagem, a festa das trombetas, o irmão Branham disse assim: a noiva conhecerá o noivo. Quem é o noivo? A palavra revelada. A palavra revelada. Quem é a palavra revelada? Jesus Cristo, agora revelada como? Dado-se a conhecer através do anúncio, exteriorizando através do profeta, sendo anunciado para nós. Então nós vivemos uma vida espiritual e podemos ver isso acontecendo em nossa vida espiritualmente, não é verdade? Então isso faz parte do sinal do tempo do fim, porque Deus manifestou, como a palavra declara que Ele manifestaria. E se manifestou como a palavra disse que Ele seria manifesto, então está cumprido, está realizado. Deus já foi dado a conhecer a nós, é a revelação, e Ele já manifestou para nós. Então estamos esperando o grande arrebatamento. Que é o arrebatamento, irmão Branham? Quarto selo. É a segunda vinda do Senhor. O que é a segunda vinda, irmão Branham? É o rapto da igreja. Amém? Deixa eu ler aqui. Muda Deus o seu parecer, para nós terminarmos. 138. O irmão Branham diz: teus servos por toda a parte, aqui, sentados ali, gritando, levantando as suas mãos, e aqui atrás na plataforma dizendo amém, a palavra. Pai, nós somos uma unidade de pessoas. Nós saímos deste mundo, daquelas frias e formais condições, e nascemos do Espírito. Estamos vivos esta noite, e tu disseste, porque tu vives, nós estamos vivos também. E nós estamos confiando, Senhor, e crendo de todo o coração, de acordo com a sua palavra, que estamos representados em ti. 169. Agora, Jesus veio em 3 nomes: Filho do homem, o qual é profeta; Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja; e então Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com a palavra,
sua própria palavra, de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física no povo. Amém? Está vendo como as coisas separadinhas? Manifestar em forma física no povo. Em seres humanos. Em seres humanos. Então ele não podia mostrar que estava sendo manifestado ali, como sendo um profeta. Está vendo? Então Malaquias 4 é o que? Não profeta? Como é que Jesus Cristo estaria revelando? Num ser humano, um profeta. Agora, ele não é Jesus Cristo. É Jesus Cristo revelando por meio da sua voz. Parágrafo 176. Ele veio como filho do homem, um profeta, porque isso cumpre a Escritura. Moisés disse: o Senhor vosso Deus despertará um profeta como eu. Todos sabemos que esse foi Jesus. Não sabemos? Amém? Assim ele teve que vir, de acordo com a Escritura, um profeta. Ele nunca chamou a si próprio de filho de Deus. Ele chamou a si próprio filho do homem. Amém? Então o Senhor Jesus, ele chamava-se de filho do homem porque ele era um profeta. Então Deus, usando um homem, manifestando. Então manifestou em Jesus Cristo. Então, olhando o ministério, sinal, filho do homem, vamos atentar para um grande sinal. O sinal é a voz, né? Mas nós sabemos de um grande sinal que aconteceu. Elohim discernindo os pensamentos de Sara. Então, como foi nos dias de Sodoma? Deus na forma profeta. Então nós vemos o Senhor Jesus se declarando filho do homem, um profeta, e conhecendo o segredo dos seus corações. Por que arrazoais? Como ele sabia que estava arrazoando? Ele conhecia. Então veja esse sinal, discernimento, conhecer o coração. Então nós vimos Elohim falando com Abraão, discernindo os pensamentos, e nós vemos o Senhor Jesus discernindo o pensamento do povo. Um sinal do Filho do Homem. E agora, outra vez, nós vimos acontecer na voz do sétimo anjo, através de William Branham, então, este conhecer do coração. Mas quem conhece é Deus. Se eu falar o que está de errado com você, você crerá? Não sou eu, é a minha voz. Esse não sou eu, não era o homem, era Deus, é o que estava trabalhando nele. Então o irmão Branham gostava de deixar esta coisa bem claro, para que ele não fosse confundido, porque era aquele ministério trabalhando nele, mas ele não sendo Jesus Cristo. É um grande erro confundir-se, falar que Jesus Cristo hoje é o William Branham. Então hoje diz assim: o irmão Branham não quis ser Jesus Cristo, mas Jesus Cristo quis ser o William Branham. As coisas difíceis, né? Não, Deus tomou o homem, o ministério, para se identificar a sua palavra. Então, quando você crê na palavra, a palavra te acentua, porque ela revela. Se ela revela, te esclarece. Se ela esclareceu você, ela te coloca na posição de filho. Então, você não terá mais dúvidas. Parágrafo 183. E foi-lhe dito por seu pai, disse: chegaria um tempo antes que o verdadeiro Messias viesse, que se levantaria muitos falsos messias. E sempre assim, ele disse: mas filhos, lembre-se, o verdadeiro Messias, vocês o conhecerão, porque ele estará de acordo com a Escritura, ele será um profeta. Agora nós temos tido um profeta por centenas e... Nós não temos tido um profeta por centenas e centenas de anos, desde Malaquias, mas haverá muitas pessoas que farão reivindicações, a qual sabemos que houve um Jesus que se levantou
e conduziu um grupo para fora, e assim por diante. Mas este verdadeiro Messias será um profeta. Todos os hebreus são ensinados a crer no que os profetas dizem ser a verdade. Então, sendo assim, os judeus aprenderam a crer em profetas, e ele sabia distinguir o que era um verdadeiro profeta. Então Deus traz para nós a manifestação do Filho do Homem, um profeta. O povo gentil não tem habilidade em crer em profetas, e quando ouve, então rejeita. Mas quando você pode ouvir, segundo as declarações da Bíblia, hoje revelada, que foi revelada já há 54 anos e mais, que isso, né? Falo 54 anos porque foi quando o profeta foi recolhido pelo Senhor. Essas revelações que foi o Espírito Santo falando na voz do sétimo anjo, declarando, então ficou declarado, escrito para nós, para que assim Deus pudesse nos auxiliar e ensinar através desses escritos e mostrar para nós o tempo da nossa vida, a hora que nós estamos vivendo aqui. Então, olhando, sinal do fim, da vinda do Senhor, então nós sabendo que, como igreja gentia, ele revelou, manifestou através do sétimo anjo, de Malaquias 4, deu-nos a conhecer a sua vinda, nos mostrou o noivo, a palavra revelada, e essa palavra revelada que prepara cada um de nós para sermos, para, melhor dizendo, para as ceias das bodas, para esse casamento, essa união com Cristo, por meio da sua palavra revelada, que nos torna a palavra. Então, sendo ungido, mas falando de Cristo, a unção não da pessoa de Jesus Cristo, a unção Cristo que estava no irmão Branham, é a mesma unção Cristo na igreja. Se a unção que estava em Jesus fez dele um Messias, então, Messias quer dizer ungido. O sétimo anjo era ungido. Mas para o sétimo anjo ser ungido, o primeiro irmão Branham disse, Cristo, mistério de Deus revelado, um homem ungido, um povo ungido. Que homem ungido nós tivemos? Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, o Messias, o ungido, nós tivemos uma igreja ungida. Essa igreja ungida é a noiva, desde Paulo até esses nossos dias. Então, olhando para os nossos dias, a manifestação do Filho do Homem, Deus manifestando-se através da carne, da igreja, do seu profeta, mostrando então o último sinal para os gentios, e já são mais de 50 anos que ele se declarou isso. Então nós precisamos estar antenados, bem atentos, porque o que está faltando? O que estamos esperando mais deste mundo? Os sinais de sua vinda já foram declarados, então sabemos que o fim está próximo. E diz Ezequiel, o fim vem. O fim chega. E nós estamos esperando este fim, na grande graça gloriosa do Senhor, a graça do rapto, a graça do arrebatamento. Amém? Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta hora que nós estamos vivendo, sabendo que é a hora final, Pai. Os sinais têm sido declarados, manifestados. Não deixe que nós venhamos estar desapercebidos, Pai. Não queremos ser apanhados de surpresa e ficarmos para trás. Então rogamos que o Senhor sela o nosso coração com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com Teu poder, para que assim, quando o Senhor manifestar,
nos ares, nós sejamos tomados com o Senhor e para o Senhor. Não nos deixe para trás, Pai. Nos ajude então a estarmos preparados, conscientizados e cheios do Teu Espírito Santo. Aceita nossa gratidão por tudo, Pai. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso e que amanhã possamos estar aqui com a Sua graça, com a Sua unção, te adorando e aprendendo com o Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa o Teu povo. Nós rogamos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.